Romero, só um minutinho, se me dá um minuto. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer só uma solicitação, né, questão de organização. Se possível, o pessoal que está, né, nessa fileira aí, se pudesse preencher esse lado de cá, até porque a disposição nossa aqui, ela não favorece muito, né? E quando nós estamos filmando, aí vai ficar aparecendo só eu e o Zé aqui na filmagem, aí não vai ficar muito legal, né? Nós temos aí muitas meninas bonitas, né? Só 2 marmanjos na frente aqui, não vai ficar muito legal, né? A Kátia não veio hoje. Tá? Só complementando a fala do presidente, nós estaremos filmando, gravando e será transcrito todas as falas, tudo aqui, e será lavrado uma ata e depois, posteriori, será também postado no nosso site o vídeo das nossas reuniões e a transcrição e a ata das reuniões também, ok? Estaremos agora organizando isso. No mais, muito obrigado, bom trabalho a todos. Romero, fique à vontade. Obrigado, viu? Bom dia, senhoras e senhores. Primeiro, agradecer o convite feito pelo Zé, né, pelos demais secretários, na pessoa do presidente. Muito feliz de poder estar aqui para a gente aprofundar no debate. A gente já tem feito esse ciclo de conversas aí há alguns dias. E é importante essa reunião ampliada, a gente fazer essa discussão, tendo em vista que a assistência farmacêutica está aí na nossa pauta, né? Sempre. Agradecer também a colaboração do pessoal da comissão, obrigado, Lúcio, César Cozens, né? A gente tem feito uma discussão bastante produtiva lá no grupo, e a intenção é essa, né? Que a gente saia dessa discussão simples só de adquirir e distribuir medicamento e avance para uma discussão mais qualificada, tendo em vista que o gasto com medicamento, certamente no Estado eu tenho essa certeza, no Ministério também, mas eu sei que nos municípios também é algo que compõe aí boa parte do orçamento de vocês, né? Então a gente precisa ter esse gasto, transformar esse gasto em investimento, qualificar esse gasto. Então, nós, nesse período que estamos aí à frente da superintendência, nós, no primeiro momento, observamos toda a dinâmica, o processo, apesar de já sermos, já estarmos na casa, já conhecermos como funciona, mas aí nós nos debruçamos sobre os problemas de fato da assistência farmacêutica, conseguimos chegar a algumas conclusões e trazer o que a gente entende que é uma proposta adequada para a realidade de Minas Gerais, para a realidade né, dos nossos municípios. No que tange a aquisição e distribuição de medicamentos, a proposta a gente tem chamado de regionalização da assistência farmacêutica. Pode passar, por favor. Então, muitos de vocês já conhecem esse panorama que eu vou trazer aqui, mas eu costumo dizer que a gente tem o costume de lembrar o que a gente deve esquecer e esquecer o que a gente deve lembrar. Então, é bom a gente refrescar a memória e estar bem alinhado. Eu trouxe... Vou ficar daqui, Zé, para vocês poderem acompanhar. Acho que fica melhor, né? Aqui, uma espécie de arcabouço legal que traz sustentação legal para as nossas ações em termos de assistência farmacêutica. E eu começo lá com a Constituição Federal, lembrando a todos, né? Saúde é direito de todos e dever do Estado. A lei orgânica traz a questão da assistência farmacêutica, dizendo que cabe ao SUS a execução de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, ele acaba ressaltando ainda as ações de assistência farmacêutica no âmbito do SUS, traz aí o papel da formulação da política de medicamentos, etc. Pode passar. Fala aqui do papel da direção estadual, né, quanto à política de medicamentos e insumos, que em caráter suplementar deve formular, executar e acompanhar. E aí, em 98, nós tivemos aí, 8 anos depois, né, da 80-80, nós tivemos a edição da Política Nacional de Medicamentos, e eu trouxe uma premissa aqui, que é um contexto básico dessa portaria, que diz que nós deveríamos, enquanto gestores, garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção de seu uso racional e o acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. A pergunta que eu trago para nós refletirmos é: nós conseguimos de fato, enquanto gestores, e aí cada um na sua instância, município, estado e União, garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais? Então, quem é bom de matemática aí pode calcular, nós estamos em 2015, 17 anos depois da edição da política de medicamento,
nós ainda não conseguimos, de fato, garantir o acesso da população aos medicamentos, né? Então, é uma responsabilidade que está colocada sobre nós e, como eu falei, já repito, medicamento ocupa as primeiras posições em termos de gasto no sistema de saúde e nós ainda não conseguimos efetivar essa premissa aqui 17 anos depois. Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre esse processo e pensarmos de fato e traçarmos estratégias e alternativas para a gente garantir esse direito da população, né? Esse é o nosso objetivo lá na superintendência. Em Minas Gerais, como funciona o componente básico, né? Assistência farmacêutica são 3 componentes, o estratégico, o básico e o especializado. O básico são esses medicamentos que vão para os municípios, né? Então, nós temos hoje um elenco de 145 itens. A Secretaria de Estado de Saúde adquire e distribui os medicamentos aos municípios. O recurso total investido pela assistência farmacêutica básica, valor que a portaria traz para nós, é de R$ 10,46, R$ 105,10 da União, R$ 3,00 do Estado. Em Minas a gente disponibiliza 64 centavos a mais. O recurso pela portaria que o Estado deve disponibilizar seria R$ 2,36, a gente disponibiliza R$ 3,00. Nós temos aqui 783 municípios, mais de 90% do Estado, que são totalmente centralizados no Estado. O Estado faz todo o processo do ciclo da assistência, praticamente todo o processo do ciclo da assistência farmacêutica para esses medicamentos básicos, representando aí 50% da população. E temos menos de 10%, 70 municípios, que é o que a gente chama de parcialmente descentralizado do município. O que isso significa? O município utiliza o recurso municipal e da União para fazer a aquisição de medicamentos e o Estado utiliza o seu recurso e manda, o seu recurso em medicamento. Ele não transfere fundo a fundo o valor financeiro, ele manda o recurso do município em medicamentos. Corresponde também a 50% do Estado. Pode passar, por favor. A pergunta é, Oncotô para Oncovô na assistência farmacêutica, né? Onde nós estamos, nós já sabemos, né? Nós estamos numa situação de desabastecimento que não é pontual. Nós vivemos, eu quando estava na assistência farmacêutica aí há 5, 6 anos atrás, nós vivíamos também um desabastecimento. A questão é que nós esperávamos muito mais dessa estratégia do operador logístico, trouxe um agravamento da situação, mas o desabastecimento é algo que lembro lá, Serrania, quando eu fui lá com o Douglas, já era algo que a gente, né, acompanhava a questão do desabastecimento. A pergunta é para onde a gente precisa ir para resolver de fato esse problema. Pode passar, por favor. Eu trouxe alguns dados aqui porque eu tenho procurado fazer uma discussão sobre assistência farmacêutica que extrapole o binômio aquisição e distribuição. E aí vocês vão entender como é importante a gente, de fato, equacionar esse problema, porque nós temos outras agendas que a gente precisa avançar em termos de gestão da assistência farmacêutica, de resultado que a gente precisa para o sistema de saúde. Vocês conhecem, talvez não esse gráfico, mas pelo menos o resultado dele, o que ele quer dizer. Mostra para nós que, com o passar dos anos, a gente teve uma inversão aqui do ponto de vista epidemiológico, e nós temos um protagonismo muito maior das doenças crônicas. Não é verdade? Então, ou pelo menos uma concorrência, ou a dupla carga de doenças, né, que alguns chamam, entre as doenças infecciosas e as doenças e as condições crônicas. O que isso quer dizer na realidade? Esse quadro exige muito mais, ou exige mais eficiência e efetividade das políticas de assistência farmacêutica. Medicamento continua sendo o recurso terapêutico mais custo-efetivo, mais acessível para tratar essas condições crônicas. Então, o medicamento ainda é protagonista, né? Para tratar diabetes, para tratar a hipertensão e assim por diante, a asma, etc. Então, esse quadro epidemiológico que nós temos enfrentado nos municípios, no estado, etc., ele exige de nós uma eficiência da política de assistência farmacêutica, né? Pode passar. Esse é um dado aqui do gasto real comparado entre o orçamento do Ministério da Saúde e o gasto com medicamento, que traz para nós minimamente um alarme. De 2002 a 2006, infelizmente nós temos poucos estudos na área de assistência farmacêutica, é algo que a gente quer fazer lá na SAF também, é produzir essas informações para que a gente possa tomar decisões mais acertadas no campo da nossa política, mas eu asseguro para vocês que esse quadro aqui atualmente ele é o mesmo. Nós estávamos em Brasília lá no Congresso do CONASENS, a gente estava tendo Câmara Técnica do CONAS, e o Ministério anunciou que ele estava saindo de 12 bilhões o orçamento para medicamento para 16 bilhões. 4 bilhões a mais agora em 2016. Isso quer dizer 33% de aumento no gasto com medicamento, né? Minimamente lá. Mas o que diz esse gráfico aqui? De 2002 a 2006, descontado a inflação, o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 9,64 acumulado. Tá?
No mesmo período, o gasto do Ministério da Saúde com medicamento cresceu 123,9%. O que isso quer dizer? Se não está o gasto com medicamento e do orçamento do Ministério não está crescendo as mesmas taxas, significa que a compra de medicamento, o gasto exclusivamente com insumo, está roubando dinheiro do orçamento da saúde, né? No bom sentido, mas está captando recurso de outras ações que poderiam estar sendo feitas, contratação de médico, equipe de saúde da família, etc, etc. Então, isso aqui para nós minimamente já é alarmante. Nós sabemos que essa realidade se reproduz também nos municípios, né? Pode passar. Esse é um dado de gasto com medicamento pelos municípios, tudo isso excluído judicialização, tá, gente? Ali é só gasto corrente com medicamento. Que traz no mesmo período de 2002 a 2006 o percentual de gastos com medicamento dos municípios. Essas barras aqui representam os gastos nesse período. Essa linha demonstra os municípios que preencheram esses dados nos CIOPs. E a gente vê que houve uma queda brusca de 2005 a 2006, apesar do gasto ter se mantido estável. Se a gente pega essa linha e puxa ela aqui para cima, certamente essa barra vem para cá. Então, nós temos tido, com o passar dos anos, um gasto crescente com a aquisição de medicamentos no Ministério da Saúde, no Estado e dos municípios. Estou procurando fazer uma garimpagem nas bases de dados que a gente tem para poder atualizar isso daqui. Mas, realmente, o percentual de municípios que tem transmitido os dados para os CIOPs caiu bastante. Pode passar. Aqui, então, nós vimos o perfil de gastos ou o crescimento dos gastos com medicamento Ministério da Saúde nos municípios. E aqui eu trago um slide aqui do programa do cuidado farmacêutico que o Ministério da Saúde tem implementado. Minas Gerais tem 2 municípios, Betim e Lagoa Santa, e é já algo do que nós vamos implementar nos municípios ano que vem, guarda uma semelhança. O que esse gráfico quer dizer? Ele traz aqui taxas de não adesão ao tratamento medicamentoso para algumas condições de saúde, para hipertensão, doença gastrointestinal, diabetes, transtorno bipolar e asma. Todas as taxas de não adesão aos tratamentos, em vários estudos diferentes, demonstram que elas estão acima de 50%. Então, o que significa isso daqui? 50% do tratamento que está sendo feito não tem adesão esperada para o resultado que se espera também para o medicamento. Volta um pouquinho, volta um slide, por favor. Esse dinheiro que a gente está gastando aqui para comprar medicamento, para mandar para os municípios e dar para a população, dá mais um, ele não necessariamente se reflete em melhoria da condição de saúde da população. Então, nós somos farmacêuticos e temos plena consciência disso. Então, as taxas de não adesão ao tratamento são altíssimas, né? Eu trago dados mais alarmantes. Pode passar, por favor. E aqui traz a informação, né? Alguns estudos aqui. Mastroianni diz que 15% das admissões ocorridas em hospital geral no período de um mês foram causadas por reação adversa a medicamento. Então, isso aqui influencia lá no serviço de atenção à urgência e emergência. 31% dos atendimentos de urgência em hospitais no sul do Brasil é resultado de problema relacionado a medicamento. 12% de atendimento do Hospital da Suíça tem como problema, internação lá em pacientes idosos, problema relacionado a medicamento. Então, demonstra que o seu uso inadequado traz uma consequência para o sistema, né? A decisão de manter o binômio da aquisição e distribuição tem consequências para o sistema. Tem consequências de quando o usuário não tem adesão, por exemplo, ao tratamento da diabetes, ou tratamento da hipertensão, o agravamento do seu quadro, a necessidade, então, de acessar os níveis mais complexos do serviço de saúde, né? O acesso ali ao serviço de urgência e emergência, nós estamos concorrendo com traumas, com outras condições. Esse dado aqui é interessantíssimo. Qual que é o perfil de controle para algumas condições prevalentes? Olha só, hipertensão. 57% dos pacientes pesquisados desconhecem qual que é o seu perfil de controle. Não sabe como que anda a pressão dele. Então, repito mais uma vez, o dinheiro que a gente gasta comprando e mandando medicamento não necessariamente gera o resultado esperado na condição de saúde da população. 19% é não controlado, só 24% dos hipertensos têm, segundo esse estudo aqui, a hipertensão controlada. Olha a diabetes, 31% é desconhecido, a tipo 2, 52% é descontrolado. Né? Dislipidemia, hipotiroidismo e assim sucessivamente. Então, eu quero chamar a atenção, quando eu mostrei esse dado para o Saulo, eu falei assim, não, mas uai, então, melhor eu reestruturar a assistência farmacêutica, investir, trazer profissional qualificado, vocês darem o apoio necessário para a gente poder reverter esse quadro. Eu falei, é isso mesmo. Você, como gestor, saiba que você está gastando dinheiro à toa, boa parte do seu dinheiro à toa, comprando e mandando medicamento para lá. Então, eu tenho feito esse alerta. Não adianta comprarmos e dispensarmos somente medicamento. Nós precisamos avançar nessa discussão. Pode passar.
90%, 99% dos pacientes, segundo esse estudo aqui, tiveram problema. Isso aqui já é dado fresco, Curitiba está implantando o projeto, ano passado esse dado aqui é bem atual. Então 99% dos pacientes tiveram algum problema registrado na farmacoterapia, pode passar. E aqui é um quadro que traz qual que é o percentual aqui dos problemas relacionados a medicamento. 90% é problema de monitorização, 82% de administração, 47% tratamento não efetivo e assim sucessivamente. Pode passar. Então, qual que é o quadro que a gente tem? Apesar de todo o esforço que a gente faz para comprar e para distribuir medicamento, não necessariamente isso tem um resultado efetivo nas condições de saúde da população. E medicamento configura um dos maiores gastos nos orçamentos de saúde, fora o problema da judicialização, né? Então é um ralo que nós precisamos fechar, nós precisamos qualificar esse gasto. Então, apesar da política de assistência farmacêutica implementada no Estado nos últimos anos, nós sabemos que persiste o desabastecimento sistêmico de medicamentos do SUS. Somado a isso, a dificuldade na prestação de serviços farmacêuticos e de interlocução do profissional com a atenção básica e com as redes de atenção à saúde. Nós entendemos que para resolver aquele problema de não adesão, nós precisamos, de maneira qualificada, preparar e utilizar aqueles farmacêuticos que estão lá nos municípios menores financiados pelo Farmácia de Minas, os farmacêuticos que estão nos municípios de médio e grande porte, para que tenha uma interface, uma interlocução com a atenção básica e as redes e interfira naquele problema lá de não adesão ao tratamento, né? Então, você já conhece esse quadro. Em janeiro nós encontramos aí um desabastecimento de cerca de 1/3 da nossa lista de medicamento, ausência de registro de preço, grande insatisfação da população, modelo logístico excessivamente centralizado e de baixa eficiência. O Estado investiu nos últimos anos cerca de 20 milhões de reais para não entregar medicamento, para ter todos os problemas que a gente já conhece, né? Um fator dificultador e um problema desse modelo, a gente lá em Brasília, nós conversamos com os outros gestores e o pessoal falou, queria lá conhecer o modelo do operador logístico, disse que é muito bom, não sei o quê. A gente, calma aí, cuidado. Há ressalvas aí, a gente precisa fazer algumas ressalvas. Mas o problema é na empresa, o problema é no edital, o problema é no modelo. Eu falei, o problema é nos três. O modelo não definiu uma alternativa, um plano B. A secretaria desfez de toda a estrutura que tinha para fazer a logística de medicamento, então ficou refém de uma empresa. O problema é no edital, que é falho, que traz problemas nos indicadores que medem o índice de eficiência da empresa, e etc, etc. E o problema é na empresa que não tinha competência para poder executar o serviço. Mas um dos pontos aqui do modelo é que ele centraliza tudo num único lugar, por um estado que é do tamanho de um país, do tamanho da França, que tem a maior malha viária do país, que tem quase 1000 pontos de dispensação. Então, esse modelo aqui dificulta muito a execução eficiente da estratégia. Pode passar, por favor. Vocês já conhecem esses dados aqui. A pesquisa assim que eu cheguei a gente fez, pode dar um enter. 80% dos municípios não consideram efetiva a entrega de medicamento pela SES, de 680 pesquisados. O secretário já me zoou aqui em outra CIB perguntando quem eram esses outros 22%, se era meu colega de sala, se eu tinha comprado alguém, etc. Porque o que ele ouve lá no gabinete de vocês é diferente. 100% estão insatisfeitos com a entrega de medicamento. Pode passar. Dá mais um enter, por favor. 90% dos municípios fazem compras adicionais para abastecer a farmácia. E aí a gente fez a seguinte pergunta. Faz compra adicional porque o que o Estado manda não dá conta? Ou seja, porque o Estado não manda? Ou porque o que o Estado manda não atende à real necessidade do município? São as duas coisas. Mas pode dar um enter, por favor. E aí nós percebemos na pesquisa que mais de 50% dos municípios compram porque o elenco que o Estado envia para o município não atende à necessidade da população. Então, com todos os gestores que eu converso, falo assim, mesmo se você me mandasse, eu teria que comprar, porque o elenco está desatualizado e o quantitativo não atende à necessidade da população. Então, no SUS, e especialmente na assistência farmacêutica, aquele ditado de que o que os olhos não veem, o coração não sente, não funciona. Não adianta eu fechar os olhos para essa realidade, porque eu sei que esse medicamento você eventualmente está comprando mal, você está comprando com baixa escala, você está comprando na esquina, você está comprando sem planejamento, está gastando mais do que poderia ou potencialmente poderia comprar melhor. Então nós não podemos fechar os olhos a essa realidade. E 76% dos municípios possuem medicamentos na sua relação que não estão inclusos na relação de medicamentos que o Estado manda. Então, mais uma vez, uma comprovação de que a nossa relação está desatualizada e precisa, nós de fato precisamos ter uma política, uma estratégia em que a gente interfira nesse problema. Pode passar. As ações lá da Superintendência de Assistência Farmacêutica altamente concentradas nesse binômio de aquisição e distribuição.
90% da nossa energia é gasta para comprar e para distribuir medicamento e ainda não conseguimos fazer isso com eficiência. E aí eu digo por quê, eu tenho discutido isso na comissão, muito em função do modelo, independente de quem esteja lá na superintendência, o modelo que está estabelecido hoje vai manter um nível de desabastecimento, eu vou mostrar por quê um pouco à frente, que a gente vai ter uma pequena variação aí, dependendo da intervenção da equipe. Mas nós não conseguimos avançar na discussão, por exemplo, da melhoria da adesão ao tratamento, o papel do farmacêutico e equipe de saúde, e continuamos aumentando os gastos com medicamento e não tem a eficiência que a gente espera. E eu não tenho perna para poder, nós não temos perna, nem nós, Estado, vocês, municípios, para poder intervir nesse problema. Pouco incentivo para ampliação do elenco. Se a gente já tem um grande problema com o operador e de falta com 145 medicamentos, eu não quero ampliar isso para 200, não, porque eu vou aumentar o meu problema. Então, é um incentivo mascarado, um contra-incentivo mascarado. Nós temos 70 municípios com a gestão parcialmente descentralizada, aquele que eu que expliquei que ele compra medicamento com recurso dele da União, representando aí a metade da população. O Estado hoje investe quase 20 milhões para a fixação do farmacêutico e, dentro do contexto do SUS, não cobra nenhuma contrapartida desse farmacêutico em termos de resultado de saúde para a população. Os indicadores que nós encontramos na SAF são indicadores completamente soltos, nós não preparamos esse profissional para poder, porque também nós não vimos, quem é farmacêutico sabe, a nossa formação não nos prepara, não nos capacita para ter interface com a equipe de atenção à saúde, para executar o nosso potencial enquanto profissional de saúde lá no município. Então nós precisamos reverter esse quadro, né? E Minas Gerais é um remanescente da gestão centralizada, que é essa gestão que eu falei, que mais de 90% dos municípios nós compramos e distribuímos o medicamento. Então, enter. Por que o modelo em Minas é centralizado? Quando a gente tira a cabeça da correnteza, da tormenta, vai respirar um pouco e vai olhar para os outros estados do país, nós vemos que Minas Gerais é um remanescente, que esse modelo ele não se executa mais no Brasil, salvo raras exceções. E aí nós já sabíamos, né, nós fomos aprofundar o porquê desse modelo. Por que a gente está onde a gente está hoje? É importante a gente fazer essa discussão. Lá em 99, quando a portaria foi estabelecida, a Política Nacional de Medicamentos, e que ficou estabelecido que cada gestor tinha que colocar uma contrapartida para comprar medicamentos, quem está aí há mais tempo na gestão do SUS sabe que nem sempre foi assim, você comprava o tanto que você queria, etc. Então, a partir do momento que teve essa contrapartida estabelecida, a opção do Estado foi centralizar os recursos financeiros para comprar diretamente na FUNED. O que isso quer dizer? A ideia era que, com esse recurso colocado na conta do Estado, poderia, então, fomentar o desenvolvimento da FUNED, porque ela produzia, então, os medicamentos básicos, né? Vocês lembram que talvez 90% da lista que se entregava nesse período aqui era medicamento da FUNED. Então, até hoje o pessoal fala, a FUNED não está entregando, não veio a FUNED. É um resquício desse modelo lá, quando a FUNED produzia a maioria dos nossos medicamentos. Hoje a FUNED já não está produzindo nada, como vocês sabem. Nem outro tipo, né? Praticamente só soro. Mas nós tínhamos em 99, na verdade esse dado é até desatualizado, nós tínhamos 1/3 do elenco atual, cerca de 50 itens. Então a logística que você precisa, a estrutura de que você precisa para fazer toda essa estrutura logística que não é simples, ela era 1/3 da que é hoje, para 145 itens, né? Então quem foi lá no galpão, lá na visita que o Mauro fez, viu que é um galpão gigantesco, é uma estrutura muito complexa, etc. e tal. Nós não tínhamos esse instrumento aqui, lá em 99, que hoje a gente tem, que são as atas de registro de preço, que dá para nós uma alternativa bastante interessante, já utilizada por outros estados. Melhoria do poder de compra. Hoje o que a gente compra com R$1 é bem mais do que o que a gente comprava lá em 99. Então o que quer dizer isso? O volume de medicamento a ser movimentado, a ser gerido dentro da logística aí de entrega de medicamento era muito menor. E nós não tínhamos farmacêutico nos municípios, né? Em 99 a gente ainda tinha um contingente bastante pequeno de medicamentos, de farmacêuticos nos municípios para fazer operar esse modelo. Então o Estado ele absorveu isso. Eu trouxe aqui um exemplo dos municípios que são totalmente centralizados no Estado, numa análise aqui da população de cada município. Então, por exemplo, Pouso Alegre, com quase 130 mil habitantes, nós compramos medicamento e distribuímos para Pouso Alegre. Sabará, Varginha, Araguari e assim sucessivamente. Muitos, inclusive, sede regional de saúde. Então, aquela lógica que se discute que o município totalmente centralizado no Estado é um município que não tem estrutura, é um município pequeno, na verdade, ela não se aplica quando a gente vai observar os dados de fato. Então, municípios como Pouso Alegre, Sabará e Varginha, nós fazemos toda a assistência farmacêutica básica por ele. Pode passar. Quando a gente vai olhar o inverso, também se aplica. Então,
a gente pensa, não, o município que é parcialmente descentralizado, ou seja, que usa o recurso do município e da União para comprar medicamentos, são os municípios grandes. Não é verdade. Tombos, lá na GRS Mirim, com 8 mil habitantes, é parcialmente centralizado. Antônio Carlos, a mesma coisa, Campos Altos e assim sucessivamente. Então, não necessariamente, essa discussão que a gente faz, que o município que é centralizado no estado é um município pequenininho, que não tem estrutura, e o município que não é centralizado é um município grande, que tem toda uma condição. Os dados demonstram contrariamente essa ideia. Pode passar. Então, o fato é, aonde que a gente precisa chegar em termos de assistência farmacêutica, né? Eu quero superar esses problemas e a gente partir para outros debates mais qualificados aqui na CIB, na Comissão de Assistência Farmacêutica. Então, nós precisamos, de fato, intervir nesse problema do desabastecimento. Então, onde que a gente precisa chegar? Qual o caminho que a gente precisa construir? Chegou já, né? Eu vi seu WhatsApp hoje de manhã. Está chegando, o remédio está chegando. A proposta que nós trazemos, então, para fazer a intervenção é o que a gente tem chamado de regionalização da assistência farmacêutica. Pode passar. Aqui são duas falas do governador durante a campanha. Nós sabemos que o governador é economista, não é farmacêutico, mas ele, no caminhar aí pelos municípios aí, durante a campanha eleitoral, ouviu o anseio da população, ouviu o anseio dos prefeitos. Ele está reproduzindo exatamente as falas que ele tomou conhecimento aí nesse processo eleitoral. Estava atrasando, que a solução é regionalizar, ao invés de centralizar como fizeram, né? Que municípios não tinham autonomia, etc. Né? Falas do governador. Pode passar. Então, qual que é a nossa proposta para intervenção nesse problema? Cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de medicamentos por meio de atas regionais de registro de preço, com ampliação do elenco disponível, obedecendo aos princípios do SUS. Fiz questão de botar essa vírgula e essa última frase aqui. Por quê? A proposta que a gente traz, ela obedece estritamente ao princípio da equidade. Todos conhecem o princípio da equidade, sabem que significa tratar desigualmente os desiguais, dar mais a quem tem menos. Então, os municípios que não se adequarem ao modelo proposto por motivos de mercado, etc., nós vamos manter o modelo atual, porque a intenção não é integralizar o problema e muito menos desabastecer o município. Então, faço questão de ressalvar essa questão da equidade aqui e a manutenção do modelo atual para os municípios que não aderirem. Então, qual que é a proposta? No que ela consiste, basicamente? Criação de um incentivo financeiro para a regionalização. Então, os municípios que aderirem ao modelo terão um plus em termos do incentivo da assistência farmacêutica para a aquisição de medicamento e a criação de uma estrutura de apoio para a aquisição de medicamentos nos municípios. Como eu falei, manutenção do modelo atual para os municípios que não se adequarem à proposta que nós estamos fazendo, por questões aí de mercado, eu vou explicar por quê. Então, princípio da equidade. Nós vamos pesquisar aí junto a vocês qual que é o desejo, qual que é a intenção de ampliação da relação de medicamentos, para a gente incluir nessas atas regionais, né? Então vai ter um período aí de pesquisa junto aos municípios para ver o que cada um quer comprar dentro do contexto da Rename. Então, disponibilização de atas de registro de preço regionalizadas e ampliação do incentivo. O governo tem trabalhado com uma proposta de desenvolvimento econômico regional e aí tem feito o contexto aí dos fóruns regionais, vocês têm participado, e o que a gente tem chamado de territórios de desenvolvimento. São os arranjos econômicos regionais, lá, produtivos regionais. Então, a ideia é que nós tenhamos uma ata de registro de preço para cada território de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, né? Ajustando a escala e promovendo ou ampliando a concorrência que nós temos, que nós não estamos tendo atualmente para aquisição de medicamento. Nós fizemos aqui um mapeamento por território de desenvolvimento. Qual que era o número esse nome aqui está errado, não é só distribuidor, é distribuidor e produtor de medicamento por território de desenvolvimento. Para que isso, Homero? Nós queremos identificar antecipadamente os territórios de desenvolvimento que potencialmente não terão concorrentes nas atas regionais de registro de preço. Exemplo, minha região aqui, ó, Médio e Baixo Jequitinhonha, lá de Almenara, lá o Vale. Não tem nenhum distribuidor. Isso aqui é dado da Anvisa e dado da Vigilância Sanitária daqui do Estado de Minas. Não tem nenhum produtor nem distribuidor de medicamento. Possivelmente, ninguém vai concorrer à ata de registro de preço regionalizada da região lá de Almenara. Eu digo possivelmente porque lá em Almenara tem drogaria. Lá em Monte Formoso, lá na minha terra, tem drogaria. Né? Padre Paraíso tem drogaria. A logística do varejo farmacêutico ela já está estabelecida. Lá não existe desabastecimento de medicamentos do ponto de vista no contexto privado, no contexto do varejo. Isso não quer dizer, então, que ninguém vai participar da licitação lá para esse território. Mas se ninguém participar, nós vamos manter o modelo atual para essa região.
Volta um, por favor. Então, possivelmente, esse cinturão norte aqui, em tese, que são os menos favorecidos em termos de políticas públicas, toda a história que a gente tem, né? Mucuri, Jequitinhonha Norte, aqui um pouco menos o oeste, mas potencialmente aqui nós não teríamos, ou possivelmente, concorrentes que se colocasse à disposição para né, fornecer os medicamentos. Então, nesse caso, nós manteríamos o modelo atual para esses lugares. Agora, dá um enter, por favor. Agora aqui, ó, Poços de Caldas, Juiz de Fora, 34, 30, 16, um grande potencial. Isso aqui é só em Minas, né? Fora São Paulo e Goiás, que nós sabemos que tem o mercado farmacêutico, lá há uma vocação para a questão do mercado farmacêutico. Pode passar, por favor. Então, quais que são os pontos fortes da proposta? Utilização da estrutura logística já consolidada da cadeia de abastecimento farmacêutico. Quando nós vamos numa drogaria, o que tem de estoque na drogaria é aquilo que você está vendo na prateleira. Não existe praticamente nada lá atrás. Quanto tempo que eu tenho ainda? 5 minutos? Vou correr. Então, a logística do varejo farmacêutico já está estabelecida de maneira muito eficiente. Nós vamos ajustar a escala de compra. Hoje eu tenho medicamentos que têm diversos produtores e nós temos concorrência de 2 só na licitação do Estado. A escala ela tem um ponto ótimo. Quando eu aumento o nível, o número de itens que eu estou comprando, eu restringo o número de fornecedores que podem participar, favorecendo inclusive a cartelização, que muitos itens estão dando fracassados no estado de Minas Gerais por conta da falta desse ajuste de escala de compra. A proposta é ampliar os recursos em termos de contingência, né? Ampliação da concorrência, como eu falei, fomento do desenvolvimento regional, os territórios de desenvolvimento e presença do farmacêutico em cerca de 100% dos municípios menores que, em tese, não têm estrutura. Pode passar. Fomento por ampliação do elenco, fornecer alternativas para os municípios comprarem de forma satisfatória, inclusive aqueles itens que só o Estado compra. O processo duro de aquisição vai estar estabelecido no Estado. O município que aderir não precisará mais ter estrutura de licitação para comprar medicamento. Nós sabemos que é boa parte do processo de licitação ou da complexidade do processo de licitação. Nós estamos assumindo isso daqui. Ampliação do conhecimento dos dados de aquisição e consumo, para a gente estabelecer políticas públicas, pode passar. Então, a ideia é um incentivo financeiro de 35 centavos per capita para os municípios que aderirem à proposta. Nós, em discussão com o COSENS, lá com a comissão, criamos um gatilho para evitar que, eu tenho certeza que ninguém que está aqui nessa sala tem esse perfil, mas nós sabemos que nós podemos ter municípios que têm um perfil aventureiro. E aí ele olha ali a questão do incentivo e falou, eu quero ter esse dinheiro da minha conta. Nós procuramos restringir isso. De que maneira? Só pode aderir à proposta a partir dessas alternativas. Então, o município que já é parcialmente descentralizado, aqueles 70 municípios que já têm uma estrutura de compra, os municípios que são gestão plena, nós não podemos ir na contramão do SUS, ou municípios que tiverem efetivada a ata de registro de preço regional. Então, nós evitamos, assim, que o município promova a adesão ao processo, receba o recurso e aí seja responsável na aquisição de medicamentos. Nós, como eu já falei, vamos manter o modelo centralizado para as regiões com vazio existencial, que é o princípio da equidade. Pode passar. Pode passar, o último slide. Então, nós esperamos ampliar o acesso, equacionar o problema logístico instalado, adaptação às realidades regionais, desenvolvimento de arranjos regionais, ajuste da escala de compra e ampliação da concorrência, o que nós não temos tido hoje com o modelo, por isso que eu digo que sempre vai faltar medicamento, e o fortalecimento do Estado como indutor da política estadual de assistência farmacêutica. Em suma, a proposta é a disponibilização, então, de atas de registro de preço pelo Estado para adesão pelos municípios, dentro do contexto da Rename. Então, nós vamos extrapolar o elenco que nós temos hoje de 145 medicamentos, favorecendo, inclusive, a criação de elencos regionais, favorecendo as trocas, o intercâmbio entre os municípios, e vamos dar um incentivo para os municípios que mudarem, então, esse processo, mantendo aqueles que não for, que o modelo não se implantar, mantendo o modelo atual. Pode passar? E é isso a equipe aí que participou da elaboração. Tá? Obrigado. Homero, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo grupo condutor, porque isso daí foi feito em parceria SESC-COSEMES, e cada vez mais a gente solidifica que quando a gente tem essa parceria cada vez mais sólida, os resultados fluem mais rápido e mais propensos. E eu acho que tem que ser por aí. Hoje, a gente que está nos nossos municípios, nos nossos territórios, a gente enxerga que a distribuição, a dispersação desses medicamentos, nós fazemos com fidaldiga nos nossos municípios. Porém, realmente, o consumo
pela população é um trabalho que a gente tem que fazer de formiguinha, porque o desperdício que existe de medicamentos nas residências da nossa população é coisa absurda. É pessoal que não utiliza o medicamento adequadamente, enfim, toma medicamento errado. Só de você ver lá que às vezes pega 2 medicamentos, ele chega lá, um está faltando, o outro está sobrando. Ou seja, não está fazendo a coisa adequada. Então aí é um trabalho que a gente tem de realmente, nós nos municípios, fazermos diferenciados para podermos ter um resultado melhor ainda. Nós vamos abrir a palavra agora para o pessoal. Eu acho que essa daí, uma coisa, eu vou voltar a afirmar para vocês, por favor. A nossa reunião está sendo filmada e gravada. Então, por favor, quando vocês forem fazer as perguntas, coloque o nome, o município, para poder estar bem transparente na nossa gravação e na nossa filmagem. Ricardo. Tá lá. Bom dia, meu nome é Maria Tereza, secretária de Saúde de Barão de Cocais. Homero, eu fiquei com 2 dúvidas que eu queria verificar com você. Uma é com relação a esse apoio regional, se você já tem algum direcionamento, como que vai ser, de que forma que vai ser esse apoio. E outra com relação àqueles medicamentos que não estão na Remume. Porque hoje eu acho que o grande problema que a gente tem, claro, os medicamentos básicos é um problema, mas o maior, pelo menos para o meu município, são aqueles que estão na alta complexidade e que a gente não consegue comprar e na maioria das vezes eles acabam sendo judicializados, ou então o município acaba adquirindo e dessa forma que você falou mesmo, a um custo muito mais alto e que a gente sabe que o Estado, comprando em grande escala, consegue comprar com valor muito melhor do que a gente compra no município. E eu também fico em dúvida, será que a gente comprando a nível regional, a gente vai conseguir comprar no preço tão bom quanto o Estado tem comprado? Então, só essas questões. Faz um bloco ou responde? Vamos fazer bloco, eu acho que é mais fácil para depois você responder, pode ser? Depois. Ricardo. Homero, bom dia a todos. Ricardo, presidente do COSENS da Flotone. Primeiramente, eu queria te parabenizar pela apresentação, mas falar que em minha modesta opinião, essa apresentação foi feita em cima daquele modelo da primeira entrega. Para nós, lá, a segunda entrega, o intervalo entre elas, superou talvez a satisfação dos municípios aí. É hoje muito maior, não tem só aqueles 22% de amigos seu, não. Tem muito mais secretário satisfeito hoje, porque a entrega nossa, em 60 dias, nós tivemos uma segunda entrega e realmente nos atendeu. E é isso que a gente espera. Então, se a gente fizer hoje uma mudança de modelo em cima daquilo que estava na primeira entrega, todo mundo iria concordar. Até nós lá, como você disse aí, mostrou muito bem nosso vazio assistencial lá no Jequitinhonha e Mucuri, norte de Minas. Mas hoje, diante da entrega, com esse prazo, com a mínima falta de produtos, assim, praticamente são sais que estão faltando para a gente sabe que são sais que não estão sendo encontrados no mercado, nós nem procurando comprar, nós não conseguimos. Então eu temo que a gente talvez esteja fazendo uma mudança em cima de um modelo que teve outros problemas que não são só aqueles que você teve aí. Eu falei aqui no mês de maio, na presença do secretário, você estava aqui, se parou o Estado 3 meses. Então isso influiu diretamente na primeira entrega. Realmente nós ficamos, por outras situações, de novembro a maio sem entrega de medicamentos. Aí foi uma desassistência total. Aí justifica, assim, plenamente sua apresentação. Então acho que hoje, se o Estado cumprir as entregas, eu recebi a semana passada, através de 3 entregas do Correio. O Correio recebeu então a Flotone e fez 3 entregas porque o volume era grande. Para mim não teve problema nenhum. Eu te parabenizo a iniciativa de contratação dos Correios. Realmente funcionou para nós lá. Então, a minha fala com você é para a gente não fazer uma mudança em cima de um modelo que teve outros erros, que não só aqueles apontados aí. Acho importante essa evolução, se preocupar com a capacitação dos farmacêuticos,
da descentralização, da capacitação dos profissionais. Eu acho que pós isso, a gente fazer a descentralização. E uma colocação que me angustia é esse incentivo para quem aderir ao modelo que está sendo proposto. Eu acho que mais ainda tem que ter incentivo é quem está hoje nesse vazio assistencial. Senão se perpetua as diferenças regionais. Porque um município que já tem melhor acesso ainda recebe incentivo. E nós que estamos sofrendo com a nossa situação histórica, por um déficit histórico por nossa região, nós vamos perpetuar essa diferença. Zuzu. Bom dia a todos. Zuzu, secretária de Saúde de Araçuaí. Eu quero parabenizar pela proposta. E aí, Ricardo, você chegou esse ano, nós tivemos uma desassistência para em 2014 todinho. Um sofrimento muito grande. E aí eu entendo que essa nova proposta é uma proposta de um novo modelo. Ele vai facilitar, inclusive para nós, porque aquela região, gente, que ele mostra ali que não existe nada, é a famosa região do Vale do Jequitinhonha, né? Almenara e Mucuri ali. Porém, quando a gente faz aquisições via município, a gente consegue. Uma questão que a gente levantou com ele foi o seguinte, olha bem, o Estado, ele faz de um volume muito grande. E às vezes a empresa ela não tem como fornecer o medicamento. Se a gente faz por região, você abre um leque maior de possibilidades para outros participarem. Porque, de repente, alguém que está do outro lado do estado fala, ah, não, eu não vou ali, não. Mas aqueles outros fornecedores, né, que são menores e que se sentem inibidos de participar, porque o estado ele abre global e fica um volume muito grande, na região ele tem condição de participar. Porque ele verifica que ali, possivelmente, ele tem como atender aquela região de saúde. Eu achei a proposta muito interessante. Eu acho que ela nos ajuda muito no momento que abre o leque para nós, para que a gente inclua outros medicamentos que seja de interesse nosso. De repente, em uma determinada região, se utiliza determinado medicamento que em outra não utiliza. Então, quando você generaliza isso, você tira a oportunidade das regiões apontarem o que é utilizado ali. Eu vejo com muito otimismo, acho que vale a pena a gente tentar. Esse modelo que nós estamos nele hoje é um modelo já saturado. A gente tem visto ao longo de muitos anos que ele não dá certo e nós só vamos verificar o que é melhor se a gente tentar algo diferente. Então, o que eu trago para os colegas é que essa compra regionalizada, eu acredito que ela pode vir a contribuir muito conosco. É só isso. Reinaldo. Bom dia, Homero. Reinaldo, secretário de Itabira. Eu vi a apresentação na Câmara Técnica, né? Mais uma vez, parabéns pela equipe, pela proposta. Vou de encontro aos dizeres de Zuzu ali, que acho que é um avanço a ser experimentado nesse processo. A minha única preocupação, já externando aqui agora para você, é em relação ao ano que vem, que isso aí deve ser consolidado no ano final eleitoral. E normalmente nenhum fornecedor gosta de vender para a prefeitura no último ano, porque sabe que não pega. E se a gente não tiver esse apoio do Estado junto aos fornecedores na formação de quem vai disputar as compras regionais, para que eles entendam o modelo, nós podemos ter uma falta de participação por achar que agora o município que vai comprar vai dar o cano, não tem dinheiro de respaldo. Então, a minha proposta é um trabalho junto às indústrias farmacêuticas e às grandes distribuidoras para que eles entendam o modelo e o mecanismo de participar agora, para que a gente, ao implantar, não tenha um dissabor de descentralização, principalmente nos municípios menores, que têm pouca capacidade de compra, né, pelo volume, e que agora vão ter que se posicionar na compra regional. Homero, acho que você poderia dar a sua palavra agora. Ótimo. Só licença, eu não estou no WhatsApp não, tá, gente? Só estou anotando aqui, porque certamente eu não ia lembrar. Obrigado pelas contribuições, né? Vou tentar responder aqui o que eu anotei. Se alguém não se sentir contemplado, por favor, se manifeste.
Bom, em relação ao entendimento do modelo, só para dizer, essa proposta ela já funciona no Espírito Santo, Sergipe e Ceará. A diferença é que nós vamos ter 17 Espíritos Santos em Minas Gerais, porque nenhum estado tem a lógica de Minas, né? Então essa estratégia ela já funciona. O Ministério da Saúde tentou em algum momento aí do passado essa proposta, mas a nível nacional, então centraliza, traz essa dificuldade. Um dos problemas, existe até uma dissertação de mestrado, depois que quiser eu posso mandar, a respeito da proposta do Ministério, e uma das discussões é a falta de comunicação com os municípios, apresentando o modelo, e com um ator importante da cadeia, que é o fornecedor. Então, a proposta é que tenhamos uma audiência pública, a proposta é que nós façamos a discussão com a Associação de Distribuidoras e dos produtores de medicamento, para disseminar a proposta pelo Estado. Eu já, nesse mês e mês que vem, eu e a equipe devemos fazer uma peregrinação aí pela CISA, etc., para apresentar o projeto. Eu fico muito tranquilo, Ricardo. Se você quiser manter o modelo atual, você vai ter liberdade para isso. Não existe nenhuma imposição nesse contexto. O que acontece é que o problema, como eu falei aqui no início, talvez não sei se você já tinha chegado, não é simplesmente da empresa, o problema é do modelo. Dipirona está faltando. Por que Dipirona está faltando? Foi fracassada a compra. Eu tive pouquíssimos concorrentes, o que favorece a cartelização. O cara joga o preço lá em cima, o pregoeiro impugna o edital, o processo. Nós não temos favorecido a concorrência, nós temos comprado mais caro, temos tido poucos fornecedores participando dos processos licitatórios, porque eu restringo a concorrência. Quando eu ajusto a escala para um nível regional, a tendência é que a gente amplie a concorrência. Agora, se essa ata, por exemplo, não for homologada, hipoteticamente, lá na região lá de Carlos Chagas, vamos manter o mesmo modelo. Nós temos municípios que compram mais barato, aqui em Minas, que compram mais barato que o Estado para alguns medicamentos. Porque a escala não permite a gente ter, isso é matemática, economia, não permite a gente ter uma ampla concorrência. Então, o que nós estamos propondo é ajustar a escala. O Estado vai continuar comprando do ponto de vista de contingência para uma situação de surto, etc., e para manter os municípios que assim entenderem que devem manter o modelo. Então, o problema não é, eu repito, não é da empresa de logística, o problema é do modelo, que traz um problema da logística e distribuição, mas um problema de compra também. Ricardo? Então, o problema, eu insisto, é um problema do modelo. A respeito do incentivo regional, o Estado tem arcado com cerca de 20 milhões de reais por ano no processo logístico. Então, a gente entende que a gente consegue, dentro da transição desse modelo, apoiar os municípios que desejam mudar, ampliando a sua capacidade de compra. Belo Horizonte, é claro, o maior município do estado, mas vai ter quase 1 milhão a mais para poder comprar medicamento no ano que vem, né? Deixa eu ver aqui o que falta mais. Em relação ao que a Maria Tereza falou, a Rename tem quase 500 itens. Então, saindo da nossa relação, que Zuzu colocou muito bem, que é uma relação verticalizada, e ela entende o Estado por um único olhar, e a ideia é a gente ter isso regionalmente, se adaptando às realidades regionais, nós temos 1/3 da Rename. Então, nós potencialmente, a partir da manifestação dos municípios, vamos poder comprar todos os itens que estão dentro da Rename, inclusive os que são especializados, etc., né, para aportar, dar esse suporte para o município para poder fazer aquisição, né? Então, nós temos bastante consciência do ponto de vista técnico da proposta, principalmente porque ela não é uma entregalização, principalmente porque nós não vamos romper o modelo que está colocado de maneira irresponsável, provocando eventualmente um desabastecimento, e a gente entende que a gente vai fomentar então a participação, uma maior concorrência, etc. Deixa eu ver se eu faltei aqui. Tem alguém que se sentiu ainda não complementar? Não. Sobre o apoio regional. Então, nós estamos fazendo uma discussão com as regionais, estamos empoderando lá os farmacêuticos, os diretores, para trazer esse apoio. Então, nós vamos agora, nessa rodada pelo Estado, certamente não vamos passar na região de Itabira, nós vamos ter essa discussão mais ampliada, e aí nós vamos ter um canal de contato, etc., para a gente estar apoiando isso. A ideia, alguém falou aí da questão do período eleitoral, o Espírito Santo viveu esse problema lá, tá, Zé? E aí o que eles fizeram foi, porque tudo isso aqui vai ser através do sistema de informação, então nós já estamos correndo atrás do sistema, etc. No medida da geração do pedido, a geração do empenho, o fornecedor se sente muito mais confortável entendendo que o município vai cumprir ali a sua obrigação. A comissão propôs um gatilho também na deliberação para poder evitar esse tipo de aventura, né, do município não cumprir com sua obrigação com o fornecedor. E a ideia é que já esse ano nós abramos todo o processo Abramos, é isso mesmo, né? Ficou feio, né? Vamos falar tranquilo. Nós vamos abrir
o processo, então, para o município manifestar o interesse do... Mas eu acho que é isso, no português correto é isso, né? Abramos, não é isso? Então nós vamos abrir para os municípios já neste ano, a proposta é essa, para que eles manifestem qual que é o interesse dos medicamentos que eles querem ter registrado preço lá nas atas regionais. Bom dia a todos, colegas. Quero cumprimentar o presidente, Zé Maurício, na pessoa de quem eu cumprimento todos os participantes do COSEMES. Realmente, a proposta apresentada, ela é muito bem-vinda, porque nos ajuda a resolver, pelo menos parece, grande parte dos problemas. Porque nós que estamos lá na ponta, Zé Maurício, enfrentamos as maiores dificuldades. Nós, secretários, somos alvos de todos os pedidos, de todas as reclamações e de todos os direitos adquiridos na Constituição. O usuário nos chega, às vezes, trazendo medicamentos que a gente sabe que não faz parte, mas ele quer exigir, porque se acha no direito. Então, talvez regionalizar seria uma solução muito bem-vinda. Aqui, nós discutimos grandes problemas e, graças a Deus, tem tido algumas soluções. E, entre elas, eu gostaria de parabenizar o Homero, que nosso município, que é Felisburgo, até esqueci de dizer meu nome antes, Alice Pereira, é secretária de Saúde de Felisburgo. O nosso município já conseguiu resolver grande parte, mas claro que temos ainda grandes situações para serem resolvidas. Entre elas, eu queria te perguntar, Homero, em relação à farmácia básica, nós já terminou a construção e agora será inaugurada. Então, em questão de medicamentos, teria algo mais? E em relação também ao mobiliário. Muito obrigada e agradeço pela atenção dada ao nosso município. Eduardo Luiz, gestor de Itaiobeiras, bom dia a todos e a todas, Homero. Homero, primeiro parabenizar pela proposta. Eu acho que a descentralização, principalmente da aquisição e compra de medicamento, vai trazer um ganho para os municípios e principalmente para a população que vai ser assistida. A minha preocupação, vai também de encontro a algumas questões que você já bem colocou, que é, na nossa realidade, lá no norte de Minas, nós temos poucos distribuidores de medicamento e temos visto nos pregões que a gente tem realizado no município, as empresas se combinando os preços entre elas e muitos itens sendo frustrados, a gente tendo que frustrar muitos itens e tendo uma desassistência muito grande na aquisição de medicamentos. Mas o meu questionamento é, aproveitando a sua presença aqui, e uma discussão que eu acho que passou muito despercebida para todos nós gestores, em relação à Lei 13.021 do Conselho da Presidência da República, que fala sobre a presença do farmacêutico durante todo o período em que o dispensário esteja aberto. Isso me preocupa, porque essa lei derruba a Resolução 3792 de junho de 2013, a deliberação 1481 do mesmo mês e mesmo ano, e traz para a gente uma realidade muito difícil, porque eu já li a lei várias vezes e no meu entendimento, o entendimento do jurídico do município, a lei fala de farmácia e nas resoluções e na deliberação a gente está falando de pequenos dispensários de medicamento, de unidades hospitalares, né? Então, acho que tem que ter uma discussão com o Conselho de Farmácia para que nós possamos avançar nessa situação, porque, no caso do meu município, eu vou fechar os meus dispensários. Ou seja, nós estamos descentralizando a aquisição e a compra de medicamentos, é uma proposta de um novo modelo, e estamos centralizando a distribuição para o usuário. Ou seja, nós estamos, no meu modo de entender, nós estamos colocando uma limitação, né? Nós estamos colocando uma limitação ao acesso desse usuário à medicação. Meu município, eu tenho condições de manter 4 farmacêuticos. Eu tenho um na farmácia de Minas,
2 do NASF e um que fica responsável pela aquisição e compra de material médico hospitalar. E responsável também pela distribuição desse material. O trabalho do NASF tem sido um trabalho extremamente interessante, porque eles têm trabalhado principalmente com os grupos de risco, que são hipertensos, diabéticos, trabalhando a questão do uso racional de medicamento, trabalhando uma questão que o Zé Maurício colocou aqui para a gente, que é a questão do desperdício de medicamento. Então nós temos uma campanha que era de bimensal, passou a ser diária, que eles estão fazendo, de pegar do pessoal, devolver as medicações e reutilizar essas medicações, né? Isso foi feito durante um ano, a conscientização dessa população, e que, pelo que eu já discuti com o prefeito, eu não tenho condição de contratar mais farmacêutico para centralizar. Então eu vou acabar com o serviço de promoção e prevenção, né, para deixar um farmacêutico simplesmente para dispensar medicação lá no dispensário. Então eu acho que isso é um retrocesso para a gente, eu acho que é uma lei que traz um retrocesso para a gente precisa discutir essa lei com mais clareza e com mais tranquilidade. Bom dia a todos. Cristiane, assessora jurídica do COSENS, para quem não me conhece. Vou chegar aqui do lado do Homero ou Eduardo, porque essa lei não passou despercebida, não. Eu levei a discussão dessa lei, nós levamos, né, Magali, ao grupo da assistência farmacêutica, discussão, o Edson estava lá presente, o Homero também, Saulo estava, porque a lei não fala de farmácia, ela traz todas as formas de dispensário de medicamento, me corrija se eu estiver errada, vão passar a se chamar, ou já passaram a se chamar, desde 8 de agosto de 2014, farmácia. Então, a lei, como você disse, vai contra todas as outras normativas, porque ela passa a instituir todo local que existir dispensação de medicamentos, não importa ele qual seja, agora é denominado farmácia. E diante disso, gente, desculpa a voz, viu? É obrigatório a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Não fala 8 horas, não fala 6 horas, não fala 4 horas. Durante todo o horário de funcionamento. Então, essa discussão foi trazida para o Comitê de Assistência Farmacêutica, a comissão, para que o Homero, como ficou com os encaminhamentos, a gente conversasse com o Conselho de Farmácia, porque municípios estão sendo autuados e ações judiciais estão sendo impetradas e o município está perdendo porque não dispõe do farmacêutico e é cumprimento de lei. Então, nós propusemos a discussão da deliberação, da resolução, que ela necessita ser atualizada. E o Homero já me deu feedback agora que essa semana ele vai ter a reunião com o Conselho, semana que vem. E aí a gente vai ter outros encaminhamentos lá do grupo. E eu acho que a Magali quer falar também. Bom dia a todos. Saulo, secretário de Saúde para o Paraíso, COSENS, Teoflotônio. Na hora que o Eduardo falou ali, eu vi que a gente, da Comissão de Assistência Farmacêutica, e me veio uma ideia que eu acho que o nosso presidente Zé Maurício, ele pode estar pedindo isso às pessoas que participam de todas as comissões que o COSENS se faz presente. Para que quando houver a reunião do COSENS, aquelas pessoas que estão nas comissões possam estar prestando um relatório aqui no COSENS, na reunião de todo o colegiado, para informação. Eu acho que, nesse caso que o Eduardo levantou ali, talvez nós, que estávamos na Comissão de Assistência Farmacêutica, tivéssemos a obrigação de replicar isso também, para facilitar o entendimento dos outros. E isso seria muito bom que fosse feito, não só na melhor comissão que tem sido, a da assistência farmacêutica, né? Como a PPI, todas as outras que estão.
né, Homero? Apanhar. Então, assim, isso para nós é até bom esse tipo de cobrança, que obriga a quem está participando das comissões estarem trazendo as informações que nos são passadas nesse momento. Então, eu acho que seria válido esse tipo de orientação para que pudesse estar fazendo. Eu acho que Magali, na hora que ela for ter oportunidade, ela vai estar colocando isso também. A outra coisa que eu queria colocar era a respeito, na hora que a gente vê hoje como está o sistema, a Zuzu lembrou bem as lutas que nós já passamos nos anos anteriores, mas isso serve para a gente poder não esquecer, né, do que já passou. A minha entrega, eu vou reclamar porque chegou 5 dias adiantado, né? Então, para mim, eu não ia receber, né? Não, mas resolvi receber assim mesmo. Tá bom. Né? Mas, então, isso para nós já é aí, para ver. Na hora que a gente vê isso acontecendo, a gente vê que tem coisas que estão realmente mudando, né? E se for preciso pedir aumento de salário lá, vamos conversar com o secretário, ver o que faz. Me ajuda. E hoje aqui à tarde. Nessa colocação, a dificuldade nossa dos secretários dos municípios pequenos, como a colega ali colocou de Felisburgo, né? É porque isso vai na porta da gente. Nós, como secretários de cidade pequena, a pessoa não achou medicamento na farmácia, ele vai lá na porta da casa da gente, do secretário, do prefeito, e procura o medicamento de alguma maneira para poder resolver o seu problema. Então, mais uma vez, parabenizar e colocar essa ideia da comissão de assistência para estar difundindo isso mais. Bom, a minha complementação que a Cristiane falou é o seguinte: vocês viram que quem foi lá no Congresso foi distribuído, né, uma agenda propositiva de discussão permanente junto ao CONAS, justamente ao Ministério da Saúde, para que a gente discuta alguns pontos. E um dos pontos elencados foi na assistência farmacêutica, foi sobre isso. Foi essa questão dessa permanência desse farmacêutico em tempo todo nas unidades, principalmente dispensação nas unidades básicas, que vem impactar quando vocês têm a visita do avaliador externo do PEMAC, um dos itens que ele avalia se tem a dispensação de medicamentos básicos nas unidades. Então, com essa lei, o que vem fazer? Vai fazer com que todos os municípios, até neste momento, têm que centralizar essa distribuição. Não, isso aí que vai impactar no acesso, não é mesmo? Então, isso aí é uma discussão então que foi feita, a gente fez, né, o documento para que isso também, não só aqui no estado de Minas Gerais, logicamente isso vai impactar a nível nacional, que a gente então propõe essa discussão que vai mais além de dentro do estado com o nosso Conselho Regional, mas também para o Conselho Nacional de Farmácia, ok? Pessoal, Rubens agora e depois a gente tem mais o Aldemir e a gente encerra por causa do adiantar da hora já também, tá? Bom dia, Zé Maurício, Eduardo, Douglas, bom dia, Homero. Homero, eu estou assim, pronunciando para parabenizar a ação estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde, fazer um depoimento que eu estou, enquanto gestor, há 11 anos no mesmo município, gestor anteriormente também em outros, e dizer que um componente tão importante, que é a questão do medicamento dentro da assistência e da atenção à saúde, ele foi muito colocado de forma amistosa, né, dentro do Sistema de Saúde de Minas Gerais. Então, a descentralização enquanto diretriz maior do Sistema Único de Saúde aí seguida. Quero lançar mais um desafio, porque a proposta é uma descentralização parcial, né, tendo em vista a questão de uma ata de registro de preço a nível regional, e que a gente caminhe para a questão mesmo da descentralização dos recursos, para que o município realmente tenha autonomia e que a gente faça realmente a descentralização como foi lutado a vida inteira com relação ao Sistema Único de Saúde. Com relação a essa questão colocada, que o pano é um pano de fundo, mas quero registrar a alegria que eu tenho, que eu penso que agora nós vamos estar resolvendo a questão mesmo pelo menos do acesso aos medicamentos, e mais um desafio, que você trabalhe também desde a questão da aquisição, do armazenamento e a distribuição e dispensação dos medicamentos nos municípios, que a gente vê que é necessário que isso se faça.
Eu quero registrar aqui que a gente está sendo vítima, logicamente. Desculpa, eu não quero ofender ninguém, não colocar nenhum viés com relação a nenhuma categoria, mas a categoria representada pelo Conselho Regional de Farmácia, eu vou citar uma palavra aqui, ele tem sido muito sacana com os municípios, sabe? Eu cansei de receber boleta por conta de não podermos, apesar dos municípios estarem investindo em média 23% dos recursos, a sermos vítimas daquelas boletas que chegavam, que a maioria de vocês, colegas secretários, receberam. E aí, graças à competência do nosso setor jurídico municipal, nós fizemos questão de não pagar nenhuma, e outra, a Justiça ainda penalizou o Conselho Regional de Farmácia. Então, com respeito a todos os componentes éticos do Conselho, com respeito à categoria do farmacêutico bioquímico, mas eu quero aqui denunciar. É um conselho também que é altamente corporativista e financista para interesse que talvez não seja nem da própria categoria. Ô Rubens, deixa eu intervir já, fazendo um favor. Rubens, você que ganhou lá essa causa lá, tem possibilidade de você disponibilizar para a gente lá como que foi feita essa defesa? Porque muitos municípios hoje já estão nessa situação, entendeu? Inclusive está negativado já no CIGAF e outra, cortando o recurso total do município em decorrência disso daí, entendeu? José Maurício, é tranquilo de eu estar vindo lá, ok? E eu não tenho certeza absoluta, parece que houve até assim, penalização com relação a recursos de multa, sabe? Então eu fico de estar vendo isso, até para subsidiar essa discussão que vai se ter com o Conselho. Aí você passa para o doutor Cristiano fazer um favor, que a gente poder... Só para esclarecer, eu fiz essa pesquisa já dos municípios que entraram contra o Conselho Regional de Farmácia, justamente contra as multas. E a defesa junto à resolução, que era da CIB, do dispensário, que o farmacêutico poderia estar em 3 locais e tal. Quem ganhou, Rubens vai verificar se eu estiver enganado, foi antes da lei. Depois da lei, a pesquisa que eu fiz, depois de agosto, ninguém ganhou, todos perderam. O último que eu olhei foi Brumadinho e Resende Costa. Então, depois de agosto de 2014, todos perderam. Acabou a nossa alegria? Acabou.